Tá, legal. Então, eu vou pedir para sempre que tiver alguém falando durante a gravação, a gente fique com o microfone desligado para o som captar bem da chamada. Queria parabenizar a Rede Emancipa, bastante gente chegando, por isso que eu estou interrompendo minha fala. Queria parabenizar a Rede Emancipa no Maranhão pela construção, grupo, né, pela construção dessa atividade, dizer que é um orgulho imenso para nós, a Rede Emancipa, essa construção política, num estado tão rico, né, de conhecimentos, de experiências, de construção política, e isso para nós nos orgulha muito, especialmente do ponto de vista da educação popular. Queria dizer que as conversas abertas, elas são espaços que nós criamos a partir do curso da Universidade Emancipa, Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, que trouxe muitos temas pertinentes para a nossa construção como movimento social, mas, ao mesmo tempo, também não deu conta de tudo, né? E não poderia dar, né? Então, nós criamos esse formato da conversa aberta para dar vazão a temas e problemas importantes para nós, e que possa também ser um canal de conversa, de troca e de construção política para o futuro, né? Então, a conversa aberta de hoje, que tem como tema o encarceramento e o genocídio da juventude negra no Maranhão, foi toda organizada pela Rede Emancipa no Maranhão. Eu não vou me estender nisso, porque já tem toda uma maneira de apresentar a atividade aqui que está construída por essas pessoas. Queria só dar boas-vindas a vocês e parabenizar pela atividade. Eu estou terminando de preparar aqui o certificado, o formulário para o certificado dessa atividade, que é de 1h30, e já enviarei no chat da nossa conversa. Então, passo a palavra aqui para os companheiros, para as companheiras, Mariana, Lucelma, para prosseguirem. Muito obrigada. Agradeço, Daniela, um prazer imenso também na sua participação, a participação dos demais, né? Eu estou sendo ouvida? Ok. E, enfim, essa é a nossa primeira atividade, né, da Emancipa Balaiada, né, como Rede Emancipa, e para a gente é um prazer enorme estar aqui nessa noite construindo, né, esse debate com a presença dos expositores. Primeiramente, gostaria de chamar, né, a nossa coordenadora, Lucelma Braga, né, para apresentar a rede, falar um pouco sobre a nossa experiência, né, a nossa história de atuação na educação popular enquanto Rede Emancipa aqui no Maranhão. Tá? E depois a gente vai dar uma breve sinalização da organização da conversa aberta, né, para quem está chegando a primeira vez na Rede Emancipa, bem-vindos, bem-vindas, né, essa experiência. Tem muita gente aqui do Maranhão que está tendo esse primeiro contato, né, com a Rede Emancipa de Educação Popular hoje, e a gente está só felicidade por tudo isso. A gente acabou de participar do circuito Pandemias e Periferias, né, e agora, enfim, dando continuidade a essa atividade. Por favor, Lucelma Braga. Boa noite, companheiras e companheiros. Bom, a minha tarefa aqui hoje é falar um pouco de como foi essa construção aqui, né, no Maranhão. É muito interessante que esse diálogo ele se reinicie durante uma atividade da Universidade Emancipa, porque a nossa rede ela é, de certo modo, uma decorrência da criação da Universidade Emancipa. Não é? Eu pude participar, juntamente com o Hugo, que estava presente também, do dia em que a Universidade Emancipa ela foi fundada, e lá, desde lá, né, isso em 2017, desde lá a gente assumiu o compromisso de, ao retornar ao Maranhão, empreender esforços no sentido da construção política da rede Emancipa aqui, no nosso estado. Então, essa ideia, né, como ideia, esse projeto permaneceu até ano passado, quando nós iniciamos os primeiros esforços concretos de consolidar a rede no estado do Maranhão, né, e tem mais ou menos cerca de um ano, então é uma construção relativamente recente aqui no estado, e que se iniciou, não é, numa conversa ainda no primeiro semestre do ano passado com alguns colegas
que trabalham na UEMA, estudantes também da graduação e da pós-graduação, e que fazem um trabalho e uma pesquisa muito interessante sobre a demarcação territorial quilombola. Nessa primeira reunião, ela foi costurada politicamente por mim e por outro companheiro, que é o Nonato Masson, um companheiro que talvez quem é aqui do Maranhão o conhece como militante histórico, né? Nonato Masson Filho, histórico das lutas sociais, fazendo um acompanhamento, inclusive, jurídico muito importante e estratégico para as comunidades quilombolas, onde nós passamos a atuar no cursinho que nós criamos ao longo, né, do segundo semestre do ano passado. Bom, essa experiência, ela foi uma experiência muito rica, né? Ela foi uma experiência que, claro, pela própria condição do distanciamento, né, dos professores que iam atuar como educadores desse cursinho, que atuaram efetivamente como professores desse cursinho. Então, a distância de mais ou menos, o território quilombola, onde nós decidimos atuar, está ligado ao município de Santa Rita, né, que é mais ou menos cerca de 70, 80 quilômetros de São Luís. E esse distanciamento, né, ele nos impôs uma série de dificuldades iniciais para um grupo tão recente, né, que começava ainda a dar os primeiros passos, do ponto de vista do entendimento político, do que é a rede, mas também já com os desafios nos atravessando, né, e também com uma certa demanda da própria comunidade, né. Essa configuração da Rede Emancipa aqui no Maranhão, né, ela nos impôs a necessidade de uma organização econômica, inicialmente, que pudesse assegurar o deslocamento, né, dos educadores para uma aula inaugural que aconteceu no mês de outubro. Foi uma experiência muito rica, né, que certamente ela foi um marco na própria consolidação, não só a construção dela, mas quem pôde fazer essa primeira experiência lá na comunidade, e a turma que deu aulas no primeiro dia, né, e teve esse primeiro contato com a comunidade, pôde, imagino, né, criar um vínculo com a rede de um modo que talvez, certamente, ele nos trouxe até aqui hoje, né. Então, as dificuldades dessa ordem que eu falei para vocês se somaram a algumas dificuldades políticas também, de modo que esse ano, né, no início desse ano, nós iniciamos o ano de 2020 com a perspectiva de continuidade do trabalho feito lá na comunidade de Pedreiras, e por força da crise sanitária, nós tivemos que interromper. Durante o curso, entender o mundo hoje, pandemia e periferias, várias pessoas, né, nós temos no Maranhão, nós temos 207 inscritos nesse curso, várias dessas pessoas foram nos procurando e levantando, manifestando, na verdade, a ideia, o desejo de construir a rede aqui. Não é claro, são pessoas, a maior parte, pessoas que teriam dificuldade de fazer viagens semanais, uma vez que tem vínculos aqui de trabalho, vínculos familiares, que as impediria de fazer um trabalho viajando todos os finais de semana para fazer funcionar um cursinho. E manifestaram desde já um desejo de construir um cursinho, quem sabe, aqui no Maranhão. Foi assim que surgiu, aqui no Maranhão, não, desculpem, aqui na Ilha de São Luís. E foi assim que surgiu a ideia, não é, da Rede Emancipa Balaiada, que nós estamos hoje, como a Mariana falou, realizando a nossa primeira atividade de uma série que nós pretendemos continuar realizando, não é, ainda durante a pandemia, no sentido mesmo de nos compreendendo como grupo, pensando e nos articulando como grupo, não é, para a organização desse cursinho aqui em São Luís, e também entendendo um pouco, buscando entender um pouco sobre o que é São Luís, sobre o que é a ilha de São Luís, né, a juventude, quem é essa juventude, onde é que ela está, essa juventude periférica, como é que tem se dado politicamente, né, economicamente, a situação da periferia aqui em São Luís.
e foi com essas questões, né, que nós nos inspiramos a pensar esse momento hoje. Não é? Então, a atividade, ela tem essa expectativa, essa perspectiva política, que é de convocar as pessoas que estão aqui para construir a rede, né, junto conosco. É uma rede, como a minha fala demonstra, né, uma rede relativamente recente. Ela está renascendo aqui em São Luís, né, parte do grupo que construiu a rede quilombola no quilombo de Pedreiras, ela permanece e segue construindo um cursinho aqui em São Luís que seguirá, né, o trabalho que foi iniciado lá no início do ano passado. Então, a gente gostaria, né, como eu falo como coordenadora, mas em nome desse pequeno grupo, que já não é tão pequeno assim, que está crescendo, né, a gente está muito contente por isso, aproveitando aí, como a gente tem dito, uma janela de oportunidades que a Universidade Emancipa nos abre com o curso. Nós estamos, então, convocando quem deseja participar, quem deseja construir a rede junto conosco, a se manifestar aqui nos espaços que tiver interesse. A gente já tem, hoje mesmo, encaminhou por e-mail o contato, um e-mail para vocês, iniciando esse contato, e a gente espera que esse trabalho de hoje, essa discussão, ela resulte na consolidação desse trabalho que está na fase inicial, mas que tem perspectivas políticas que são muito duradouras e são muito promissoras também. Então, era isso. A gente volta a conversar no debate, né? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento também sobre isso, a gente pode, durante o debate, voltar. Tá? Eu queria agradecer o espaço, dizer que eu tenho uma satisfação pessoal e coletiva muito grande de estar participando desse momento histórico de renascimento e de fortalecimento da rede no estado do Maranhão. Obrigada. Obrigada, Lucelma, pela apresentação. Bem, e assim a gente dá início à nossa conversa aberta, né? Eu sou Mariana, sou professora de História, sou professora substituta da Universidade Estadual do Maranhão e professora da Educação Básica de História, né? E eu vou mediar esse bate-papo aqui com vocês, com os professores Luiz Eduardo, a advogada Casey Daiane e o professor Carlos Pimentel, né? E a nossa conversa aberta tem como tema Ontem fui preso, hoje não mais, encarceramento e genocídio da juventude negra no Maranhão. E aí, cada expositor vai ter, né, esse primeiro momento, 15 minutos, né, para cada exposição, e aí a gente vai ter, né, que ser um pouco, enfim, fiel, não sei, né, claro, né, as exposições são muito mais importantes, né, mas tentar ser fiel a esse tempo de 15 minutos, e depois a gente dá, né, duas rodas de bate-papo, de debate, né, em relação ao que foi discutido aqui. Bem, esse tema ele é mais de pertinente, não é só essa semana, né, mas por toda a construção de ordem jurídica, né, que tem como a racialização das pessoas que se deu, né, o Brasil e as Américas, né, aliás, e a gente vai tentar discutir isso, né, eu gostaria de convidar primeiro o professor Luiz Eduardo, né, e depois a gente dá uma continuidade nessa atividade, né, lembrando que a exposição de 15 minutos para cada pesquisador, né, para cada expositor, e aí a gente retoma com um bate-papo de forma mais alargada. Tá? Bem-vindo, professor Eduardo, pode se apresentar. Obrigada pela presença. Boa noite, Mariana, boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite, gostaria de agradecer o convite da Lucelma e dos colegas do Emancipa para participar dessa mesa e ter a oportunidade de discutir com vocês um tema tão atual e que eu venho me dedicando nos últimos anos, né? Eu queria me apresentar, eu sou professor da UFMA de Pinheiro,
e sou também professor do EJA Prisional, né? Trabalho no presídio da Baixada Maranhense, lá em Pinheiro, na cidade de Pinheiro, e também na UFMA, no campus de Pinheiro. E nos últimos anos eu pesquisei a constituição das facções no Maranhão, né? E apresentei uma tese de doutorado ano passado, onde a tese abordava justamente uma perspectiva histórica das facções aqui no Maranhão, analisadas principalmente a partir do Proibidão, né? Mas também, digamos assim, complementadas com outras fontes, né, como entrevistas, fontes jornalísticas, policiais, etc. Né? Então, nessa pesquisa, eu cheguei a algumas conclusões e que eu gostaria de contribuir aqui com vocês. Eu só queria também lembrar mais uma coisa, que eu sou membro da Rede de Estudos Periféricos, da REP, né, que é um grupo de estudos sobre a periferia maranhense que nós estamos montando aqui, articulando. Aqui eu vejo vários camaradas aqui, com nós aqui assistindo, compartilhando da live, né? Então, é um grupo de estudos e de pesquisas que tem como, digamos assim, objetivo principal analisar a periferia maranhense a partir da perspectiva da luta de classes, né? Então, nós estamos com várias pesquisas em andamento, tem vários pesquisadores se articulando, né, e se reunindo para discutir, debater sobre questões relacionadas à periferia maranhense, que eu vejo que é digamos assim, um interesse em comum que nós temos com a Rede Emancipa. Para falar um pouco sobre... Então, como eu quero falar um pouco do tema das facções, eu queria primeiro abordar duas questões que eu considero questões estruturais nesse debate, né? Existem muitas, digamos assim, muitos mitos, muitas notícias que circulam na imprensa sobre esse tema e que muitas vezes mais ajuda a confundir do que esclarecer o que, de fato, né, são esses coletivos criminais que surgiram no Brasil nos últimos anos, né? Primeiramente, antes de entrar nisso, eu queria lembrar um pouco das questões, digamos assim, sociohistóricas estruturais que, digamos assim, forneceram os pilares para a emergência desse fenômeno, né? O principal deles, né, o principal fenômeno que, digamos assim, pode ser considerado o principal causador da origem das facções é o processo de encarceramento em massa, né? Esse, digamos assim, pode ser considerado um dos principais processos de digamos assim, fomentador do surgimento desses coletivos criminais, porque eles vão surgir justamente dentro das cadeias, né? Então, um processo de encarceramento em massa, só que não é um encarceramento em massa qualquer, é um encarceramento em massa que tem como clientela preferencial, a gente sabe muito bem quem, né? Tem um recorte social específico muito bem definido, sobre o qual recai, digamos assim, o peso da justiça penal, do encarceramento, da punição, né? Que são, quando a gente analisa os mapas da violência e mapas do encarceramento do Brasil, a gente vê que essa clientela, ela é preferencialmente jovem, pobre, negra, periférica, né? Isso, existe já dados abundantes que permitem a gente, digamos assim, afirmar isso sem sombra de dúvidas, né? Então, esse encarceramento em massa de uma massa de perfil social, digamos assim, muito parecido, né, somado a péssimas condições carcerárias, eles vão ser, isso vai ser, digamos assim, o caldeirão de onde vai surgir dali a origem desses coletivos criminais, né? Outra coisa importante também dentro desse contexto é perceber o processo de expansão dos mercados ilegais, né? Que é principalmente o mercado de drogas e de armas, né? Que aconteceu a partir, digamos assim, já estava presente há muitas décadas, né? Na sociedade ocidental, mas se acelerou fortemente com a ascensão do neoliberalismo a partir dos anos 70 e 80, né? E de lá para cá, digamos assim, com a chamada a expansão da indústria da cocaína, né? Que tem também o crack no meio e outras drogas derivadas, né? A expansão dessa indústria vai conformar um mercado bilionário
que vai também, digamos assim, servir como um outro pilar estrutural que vai condicionar a emergência desses grupos conhecidos popularmente como facções, né? Então, a gente tem dois pilares, um no cárcere, né, que vai conformar, digamos ali, a união desses indivíduos dentro do cárcere para lutar contra a opressão dentro da cadeia, né, que esse vai ser o motivo principal, o motivo fundador ali desses coletivos lá no cárcere, e quando esses grupos já estabelecidos, eles, digamos assim, põem seu poder no cárcere, eles conseguem chegar até a rua, e nas ruas eles vão ter, digamos assim, o seu segundo pilar de apoio, que é a questão dos mercados ilegais, principalmente a questão do tráfico de drogas e de armas. Então, a gente tem esses dois principais aspectos das facções, que é o que eu chamo na minha tese de dialética rua e cadeia, né? Existe uma dialética entre a rua e a cadeia que vai constituir, digamos assim, a essência desses grupos criminais no Brasil e no Maranhão, né? Outra coisa que a gente precisa saber quando a gente discute aqui esse tema no Maranhão é entender que essas chamadas facções, elas não são ela não é resultado de um mero processo de expansão dos grupos criminais do Sudeste brasileiro, como às vezes a mídia faz a gente pensar, né? Como se tivesse saído um cara lá do Rio de Janeiro para fundar o Comando Vermelho aqui no Maranhão, saiu um cara lá de São Paulo para fundar o PCC aqui no Maranhão, e os caras daqui do Maranhão, né, a criminalidade daqui, digamos assim, vai meio que arrebanhada por essas lideranças que teriam vindo lá do Sudeste do Brasil com a missão de expandir as facções para cá para o Nordeste. Não é bem assim que o processo se dá, né? O processo é muito mais complexo do que isso, e ele tem a ver com coletivos, com grupos criminais que já existiam aqui antes das facções, né? E eles já existiam, e eles estavam aonde? Eles estavam concentrados em Pedrinhas, né? Dentro de Pedrinhas, Pedrinhas que vai ser a incubadora desses grupos criminais aqui no Maranhão, né? Em Pedrinhas, por muitos anos, houve uma rivalidade entre os chamados presos da capital e os presos do interior, né? Essa rivalidade dos presos da capital com os presos do interior se arrastou por muitos anos dentro de Pedrinhas e ocasionou várias rebeliões, né? Existia essa rivalidade lá dentro, derivada de um equívoco muito grande das autoridades de concentrar os presos do estado todo, né, de praticamente todo o estado do Maranhão, de concentrarem eles em Pedrinhas, né? Então, como havia beleza, como havia essa concentração equivocada aqui em São Luís, né, isso fazia com que esses presos, eles entrassem numa luta brutal, né, por espaço dentro da cadeia, por poder dentro da cadeia, né? Então, esses grupos vão se impondo dentro da cadeia, impondo suas regras, impondo suas formas de sociabilidade e criando seus inimigos, né? Então, a partir dessa rivalidade entre interior e capital, dentro de Pedrinhas, vai surgir as duas primeiras facções que se estabeleceram aqui no Maranhão, né? Que foi o PCM, chamado Primeiro Comando do Maranhão, que foi fundado preferencialmente encabeçado aí pelos presos do interior, e o Bonde dos 40, que é encabeçado preferencialmente pelos presos da capital, né? Então, você tem, digamos assim, a constituição desses dois grupos locais, resultados desse processo, como eu falei, de encarceramento em massa e de expansão dos mercados legais, mas também resultado de uma rivalidade interna dentro do mundo do crime do Maranhão, especialmente em Pedrinhas, que era a rivalidade interior versus capital. Essa rivalidade, quando ela sai da cadeia e chega até as ruas, ela se transforma em uma guerra do Bonde dos 40 contra o PCM, né? E na minha tese eu consegui perceber, ao fazer o mapa dessas facções em São Luís e na ilha, digamos assim, nos 4 municípios da ilha, eu consegui fazer um mapa da distribuição faccional desses grupos pelas periferias da ilha. E quando você olha esse mapa, de acordo com o que eu apresento lá na tese, você vê claramente que há uma tendência da periferia mais antiga de São Luís, que é aquela periferia mais próxima ao centro, região Itaquibacanga, Liberdade, João Paulo, Barreto,
ou seja, periferias que se consolidaram até os anos 80, até meados dos anos 90, essa periferia ela vai ter fortemente, ela vai ser, digamos assim, fortemente influenciada pelo bonde dos 40, né? O bonde dos 40 vai se estabelecer largamente nessa periferia mais antiga da cidade, justamente porque ele é um grupo que surge dentro do cárcere como representantes dos presos da capital, né? E enquanto isso, na periferia recente de São Luís, aquela periferia que vai se expandir a partir do final dos anos 90 e, sobretudo, no século XXI, como Cidade Olímpica, regiões próximas da Cidade Olímpica, regiões próximos da Estiva, Vila Samara, Pajaçuaba, Santa Bárbara, aquela região para trás do aeroporto, ali vai ter muita presença do PCM, porque são bairros mais recentes que ainda tem uma ligação, digamos assim, umbilical com o interior, tanto no cárcere quanto na rua, né, com as cidades do interior, e, portanto, vai refletir essa rivalidade interior versus capital também, né, mesmo aqui dentro da ilha, porque existem os bairros mais recentes, as periferias mais recentes, que ainda têm muitos laços com a galera do interior, né, são gerações que ainda não completaram o processo de transição, né, do interior para a capital, né? Muitos parentes ainda estão no interior, né? Veio para cá já adulto, muitas vezes, ou jovem, ainda jovem, mas já, digamos assim, já bem criado, educados, né? Já crescido. Então, esses bairros, eles têm muitos laços com o interior e, portanto, eles vão aderir massivamente a outra facção, que é o PCM, né? Essa é, digamos assim, a segunda fase das facções no Maranhão. Existem 3 fases das facções no Maranhão, como eu estou mostrando para vocês. Primeiro, a fase de dentro de Pedrinhas, da rivalidade que existe lá dentro, como eu expliquei. Segunda, quando chega até a rua e se distribui, de acordo com essa lógica de periferia antiga e periferia recente, salvo algumas exceções, claro que tem exceções nessa questão, não quer dizer que todos os bairros novos são PCM, não quer dizer também que todos os bairros antigos são bonde dos 40, não é assim, né? Mas essa é só uma tendência, quando você olha o mapa, você vê essa tendência, né? Então, essa é a segunda fase, e a terceira fase é a fase que nós vivemos hoje, que se estabeleceu a partir de 2017. Vocês devem lembrar que, sobretudo entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, o sistema carcerário brasileiro foi devastado com rebeliões em massa, né? Principalmente no norte e no nordeste do Brasil, né? Então, eu tomo na tese essas rebeliões em massa como marco digamos assim, de um estabelecimento em todo o Brasil de uma nova fase da guerra faccional, não só no Maranhão, mas no Brasil também. Mas, para ser mais específico aqui no Maranhão, você vai ver o quê? Quais são as mudanças que acontecem aqui no Maranhão a partir daí? Você vai ter os grupos locais, esses grupos que eu falei, bonde dos 40 e PCM, eles passam a ser absorvidos pelos grupos nacionais, né? O PCM, por exemplo, ele se dissolve, ele nem existe mais, é um grupo que não existe mais, ele se dissolveu, e a maior parte das suas quebradas daqui de São Luís e dos seus membros da cadeia daqui aderiram à bandeira do Comando Vermelho, do CV, do Rio de Janeiro. E uma outra parte do PCM aderiu à bandeira do PCC, Primeiro Comando da Capital de São Paulo, né? O PCM, portanto, se sumiu, né? Ele se dissolveu, ele se rachou e se dividiu e foi absorvido, digamos assim, pelas facções de alcance nacional, que é o que eu chamo na tese de são facções, não são facções locais, são facções de alcance nacional. E o bonde dos 40, por outro lado, ele se mantém, mas ele passa a aderir à chamada Amigo dos Amigos, ADA. Ele passa a se reivindicar como pertencente ao grupo do ADA, que é um grupo também carioca. Então, a partir de 2017, de fim de 2016 e começo de 2017, você tem o início dessa terceira fase, que é a fase das facções nacionais, quando as facções nacionais se estabelecem com força aqui no Maranhão. E um dos reflexos que a gente vai ver disso na prática é a chamada lei de proibido roubar, né? Vocês vão começar a ter relatos aqui de punições com tiro na mão, com tiro nas pernas, porque a partir desse momento são as quebradas de São Luís inteiras, são pinchados os muros com aviso de proibido roubar na quebrada, se roubar vai levar punição, etc. e tal, né?
Você tem também isso muito presente na produção do Proibidão Maranhense. O Proibidão Maranhense passa muito a abordar essa questão do proibido roubar na quebrada, né? Também nessa fase. O Proibidão é uma fonte muito boa de pesquisas para quem quer entender o mundo faccional. Foi por aí que eu entrei, né? Foi por aí que eu entrei para conhecer esse mundo, mas não só, depois eu fui complementando com outras fontes, mas é muito interessante essa produção que a própria juventude periférica canta em verso as histórias das facções daqui, ou de qualquer lugar do Brasil, tá tudo em verso, tá tudo cantado, né? Tá tudo aí na internet, para quem quiser garimpar, procurar, catalogar, como eu fiz, escrever, transcrevi centenas desses textos, desses funks, etc. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, nós vivemos hoje aqui, para concluir, que é essa fase que nós estamos em São Luís, onde, de um lado, tem o PCC, que é aliado ao Bonde dos 40, de outro, você tem o Comando Vermelho, né, em guerra. Né? Eles estão em guerra. São dois blocos em guerra, de um lado o PCC e Bonde, de outro Comando Vermelho, e eles estão em guerra nas periferias de São Luís, ainda obedecendo um pouco aquela lógica que eu falei sobre periferia antiga e periferia recente, principalmente nessa região digamos assim, quando a gente pega o recorte da BR, Avenida Guajajaras e Estrada de Ribamar, forma um cinturão que, digamos assim, demarca essa periferia recente, onde a guerra faccional está mais quente, digamos assim, a disputa, o número de assassinatos e tudo mais, é mais feroz. Apesar de que houve uma queda em São Luís significativa a partir de 2017, por outros motivos que depois eu posso falar, explicar o porquê que houve essa queda de homicídios em São Luís e no Brasil, que tem a ver com essa guerra faccional que eu falei para vocês. Enfim, eu acho que eu cumpri o tempo aí, pelo menos tentei, e agradeço, e depois eu posso comentar aí algumas dúvidas aí que apareceram, algumas perguntas, etc. Obrigado. Nossa, obrigada, Luiz. Cumpriu sim, né? Eu agradeço muito. Nossa, que exposição. Luiz, tu pode disponibilizar o link da tua tese, que estão pedindo já no chat, tá bem? Por conta da pandemia, ela ainda não está online, porque eu ainda não tive condição de ir no Rio de Janeiro depositar a versão final. Ah, entendi. E aí, foi justamente na pandemia, agora me pegou de surpresa, mas eu posso enviar, eu já tenho a versão final, eu posso enviar para cada um, entendeu? Mas eu não tenho um link ainda da universidade, porque ainda não está postado. A gente pode enviar por e-mail, então, tá? Vou deixar meu e-mail aqui no chat, aí quem quiser é só me mandar um e-mail que eu respondo com a tese. Ótimo, beleza? Perfeito. Agradeço muito, Luiz, ótima exposição. Só lembrando, os certificados, né, para quem quiser o certificado, preencher o formulário disponível no chat para participantes, expositores, ok? Agora a gente vai continuar, né, essa discussão com Casey Daiane, advogada Casey Daiane. Mariana, desculpa, só mais uma coisa. Eu não tenho o link da minha tese, mas eu tenho um link de alguns artigos que eu já publiquei, eu posso deixar sobre esse tema das facções, eu vou deixar. Então, o link de alguns artigos. Ótimo. Então, galera, o Luiz Eduardo está disponibilizando o link de alguns artigos que mobilizaram essa discussão dele, né? E depois a gente vai circular também a tese, né, do Luiz Eduardo por e-mail. E, enfim, Casey, que já está aí, né? Obrigada, Casey, por aceitar o convite, tá bem? Enfim, você mesmo se apresenta, acho isso importante, tá bem? Tá ok, Mariana, muito obrigada. Enfim, tá? Obrigada, e vamos dando continuidade à nossa discussão. Boa noite, meu nome é Casey, eu sou militante do Juntos, do Juntas e do MES Maranhão. Saúdo aqui a existência do Emancipa Balaiada, bem como do Emancipa Zumbi dos Palmares. E só fazendo uma correção, ainda não sou advogada, sou bacharel em Direito. Milito nessa questão desde 2015, quando pude participar da mesa, compor na mesa da Frente Estadual contra a Redução da Maioridade Penal, representando o Fórum Nacional da Juventude Negra aqui em São Luís. No mesmo ano, estive presente na CPI do Sistema Carcerário, venho
pesquisando sobre o tema desde 2016, palestrando desde 2017, que consumou com a minha monografia, né, cujo tema foi Criminologia e Racismo, Cárcere como Instrumento de Segregação Racial no século XXI. No dia seguinte da minha defesa, pude participar da mesa da Frente Estadual, Frente Maranhense, Desencarceramento, representando o CONEGRU, Coletivo Negro da UFMA. Enfim, não tem como se falar a respeito das problemáticas que giram em torno da população negra sem falar da falsa abolição que houve. Logo após essa falsa abolição, houve um processo de criminalização da juventude negra, né, dos negros. Como se deu esse processo? A partir da lei da vadiagem, né, que proibia, acima de tudo, depois de um determinado horário, que as pessoas negras que fossem encontradas na rua fossem levadas, né, pelo camburão. Proibia que essas pessoas pudessem andar livremente pelas ruas. Não é diferente do que ocorre hoje em dia nos grandes quilombos urbanos como que eu resido. Principalmente depois de 2014, das rebeliões que houveram em Pedrinhas, isso ficou muito mais evidente. Nós não vemos mais, na maioria dos bairros periféricos, negros andando a partir de 10 horas da noite. Então, fora essa questão da lei da vadiagem, também tem a criminalização da capoeira, como forma de resistência da população negra. Antes de tudo, é importante aqui ressaltar que antes de existir a palavra racismo, já existiam teorias racistas, o racismo científico, bioantropológico, as teorias eugenistas, e foi a partir dessas teorias que o médico e legista Cesare Lombroso formulou a sua tão conhecida teoria chamada teoria do criminoso nato. E ele parte do quê? Ele parte do darwinismo social. A maioria das pessoas aqui com certeza já estudou a lei de Darwin, que fala sobre a questão da evolução das espécies. O que seria essa repaginagem da teoria de Darwin? Senão um olhar etnocêntrico do homem branco, dizendo que ele é um ser evoluído e que o homem negro seria um ser mais primitivo e, por isso, mais tendente à prática delituosa. É importante aqui ressaltar também que essa teoria ela encontrou um terreno muito fértil. Na Itália, na época em que ela foi postulada, o espírito que havia ali era um espírito de um nacionalismo latente. Cesare Lombroso ele teve apoio de diversas instituições super bem renomadas até hoje, universidades, bem como do Estado, para confirmar essa teoria. E como é que ele vai confirmar essa teoria? Ele viaja na Namíbia e começa a medir as características, os fenótipos da população negra, o tamanho do crânio, o tamanho dos lábios, o tamanho do nariz, para confirmar que por conta das nossas características fenótipas, seríamos naturalmente tendentes a práticas delituosas. Essa teoria ela foi muito bem recepcionada aqui no Brasil e amplamente divulgada pelo também médico e legista Nina Rodrigues, né? Muito conhecido, inclusive, pelos seus estudos psiquiátricos. E o que seria os hospícios, né, os manicômios, se não mais uma forma de segregar dentro da nossa sociedade, de tirar aqueles ditos pela sociedade racista como degenerados. Então, a partir dessas teorias, elas acabam refletindo na criminalização primária de jovens negros, que ocorre diariamente por todo o Brasil, bem como em outros países, né, nas Américas. A criminalização cultural, a criminalização periférica. E o que seria essa criminalização cultural? Tem um autor muito competente nesse assunto, que é o Saulo Furquim, que ele traz muito bem essa perspectiva, que seria criminalizar todos os âmbitos culturais que são consumidos pela população negra. O funk, o hip hop e aqui no Maranhão o reggae. Como aconteceu com a banda Planet Hemp, né, que foram presos por trazerem discussões sociais críticas a esse abuso da autoridade praticado pela polícia, como aconteceu aquele massacre no Rio de Janeiro, num funk, né, no baile funk, e aqui no Maranhão é muito forte a questão do reggae, que é extremamente consumida pela população negra. E quando você vai ver a abordagem que é feita pela polícia ao redor desses estabelecimentos, é uma abordagem totalmente desumanizante. Então, essas teorias, elas desagam, é importante que as pessoas compreendam. A teoria do criminoso nato, ela dá vazão
para a criminologia, para a fundação, né, da criminologia positivista na Itália, e bem como da criminologia positivista aqui no Brasil, que seriam o quê? O berço do direito penal. Na maioria das instituições de direito, isso não é abordado. De onde vêm essas leis penais? Mas elas surgem a partir de uma perspectiva racista. Quando você vai analisar as estimativas que giram em torno do cárcere, do Levanto Nacional de Informações Penitenciárias, você vai ver que a maioria dessas pessoas são negras. Mais de 70% dos encarcerados, tanto no cárcere feminino quanto no cárcere masculino, são pessoas negras, com idade em torno entre 18 e 29 anos, ou seja, pessoas absurdamente jovens, de classe baixa, e a maioria deles analfabetos ou semi-analfabetos, tem aí até o seu primário no máximo. Então, o que podemos ver, acima de tudo, é que não é dada uma política, essa pós-abolição, essa falsa abolição, ela não dá uma possibilidade de reinserção do negro de forma a viver com dignidade, a entrar para o mercado de trabalho, a ter acesso às mesmas políticas públicas. Então, isso perpetua uma desigualdade latente que existe até hoje. Inclusive, nesse sentido ainda, quando vai ser analisado os crimes cometidos em torno do cárcere, a maioria deles é por vazão do roubo, do furto ou tráfico de drogas. E tráfico de drogas requer uma outra abordagem que eu vou fazer daqui a pouco. O roubo e o furto está amplamente ligado a essa questão do capitalismo, da necessidade de sobrevivência dentro desse sistema. Agora, a questão do tráfico de drogas. Em 2006, houve uma mudança da lei de drogas. Antes de 2006, o caráter que dizia se uma pessoa seria tipificada como traficante ou usuário era um caráter, acima de tudo, objetivo, pautado na quantidade de droga encontrada com a pessoa. Depois de 2006, esse caráter passa a ser subjetivo, analisando o local onde essa droga é encontrada e na mão de quem. Então, vejamos só. Se uma droga é encontrada no bairro Nobre na mão de um jovem branco, quase impossível que ele seja, acima de tudo, levado à delegacia e tipificado como traficante, que dirá como usuário. Mas se, por exemplo, essa droga foi encontrada na mão de um jovem negro que mora num bairro periférico, por mais irrisória que essa droga seja, a quantidade, ele pode sim ser tipificado como traficante. E é depois de 2006 que há um boom do número de encarcerados, né? Um aumento exponencial do número de encarcerados, tanto no cárcere feminino quanto no cárcere masculino. Então, essa mudança da lei de drogas, essa guerra às drogas, ela não passa de uma guerra ideológica na busca de um encarceramento ainda maior da juventude negra. Então, depois de 2006, com esse boom da quantidade de encarcerados, o que o nosso Estado diz que seria a solução? Terceirizar ou privatizar esse serviço, já que ele não daria conta de cumprir com a sua administração. Então, vejamos só. Será que a população negra, dentro do Brasil, que vive em condições precárias, que não possui poder aquisitivo para gerir e administrar empresas, seria dono dessas empresas que hoje trabalham terceirizando o sistema carcerário? Óbvio que não. A maioria dessas empresas, inclusive, são de laranjas dos nossos representantes, senadores, deputados e assim por diante. E vejamos só, as últimas chacinas que ocorreram em presídios no ano passado, tanto no Pará quanto no Amazonas, foram em cárceres privados. E isso não é ressaltado pela mídia, já que ele seria a solução de uma segurança maior à população, compreendem? Então, há esse aumento exponencial do número de encarcerados e a solução dita pelo Estado seria dessa terceirização de serviços. E, na maioria das vezes, desses crimes que são tipificados como tráfico de drogas, o único testemunho que é levado em consideração é o da PM, como aconteceu no caso do Rafael Braga. A maioria das pessoas conhece porque foi um caso amplamente divulgado e é um marco do seletivismo penal, bem como o caso da Bárbara Aquino, que foi presa, sendo que ela estava a uma distância enorme do local do ocorrido, só porque a vítima disse que ela teria o cabelo parecido com uma das pessoas que estavam no assalto.
Então, quantas milhares de pessoas existem com o cabelo crespo, né, cacheado, igual o da Bárbara Aquino? Isso seria ou não uma amostra, né, dessa teoria do criminoso nato reverberando na nossa realidade atual, em pleno século XXI. Então, com possíveis soluções para esse desencarceramento, uma delas seria a necessidade de desmilitarização, porque foi dada para a polícia um poder de força muito grande e um poder de voz, sobretudo, levado muito em consideração, apesar de, em muitos casos, haver testemunhas oculares. Então, é necessário, acima de tudo, que seja repensada a estrutura que foi posta de atuação da polícia militar. É necessário que humanizemos ainda mais o serviço, que busquemos uma polícia humanizada, que busque, de fato, proteger a sociedade, proteger o cidadão e não proteger o Estado. Porque a população negra, quando vê a polícia passando, principalmente à noite, a gente não se sente segura. Não é essa a reação que temos. Precisamos, ainda em relação a alternativas para desencarcerar, a população negra dentro desse país precisa de políticas públicas de qualidade, ampliação de políticas públicas. Não quer dizer que precisamos só de educação pública ou de saúde, saneamento básico, mas precisamos dessas políticas com uma qualidade em que um jovem que mora numa periferia, que mora em um bairro como o meu, um quilombo urbano do Bom Jesus, esteja nessa escola, estude nessa escola durante sua infância, juventude, e possa competir com o pé de igualdade com uma pessoa que estuda numa escola particular, como Dom Bosco, como Marista, compreende? A gente precisa de políticas públicas, saúde de qualidade, acesso a lazer, acesso à cultura. Então, precisamos de saneamento básico. Não há como se falar em pandemia sem levar em consideração que muitos bairros, quilombos urbanos e periferias do Maranhão não têm sequer acesso à água encanada. Então, como vamos combater doenças desse modo? Fora isso, tem toda a questão de uma repaginagem do direito penal, porque as próprias leis penais foram postas de maneiras a criar esse seletivismo, compreendem? Já que quando você vai analisar as estimativas do cárcere em relação aos crimes cometidos, não vão ser crimes contra a vida que estão sendo resguardados, mas sim crimes em relação ao capitalismo, né? A essa desigualdade social e econômica. Furto, roubo e o tráfico de drogas, essa lei precisa ser repensada. E diante, ainda falando sobre a lei de drogas, no pacote anticrime houve uma modificação. Então, agora, a pessoa que for tipificada como usuário, ela pode ser internada de forma compulsória. O que isso significa dizer? Que mesmo contra a sua vontade, ela pode ser internada. Ou seja, o Estado encontrou uma outra possibilidade de tirar o direito de ir e vir da população negra. Ainda sobre esse tema, é importante falar aqui com vocês também que 40%, 45% desses encarcerados são presos provisórios. O que isso significa dizer? Que não foram condenados. O direito penal, ele é a última ratio. Uma pessoa só pode ser privada do seu direito de ir e vir a partir do momento que ele for condenado pelo Estado. E se tratando do Amazonas, do estado do Amazonas, no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2018, no cárcere feminino, 80% dessas mulheres não foram condenadas. O Estado está privando, tirando o maior direito dessas pessoas, desses jovens negros. E então, qual é a responsabilidade do Estado perante o momento que estamos passando de uma crise sanitária, aglomerando pessoas negras nesse local? Qual será o resultado disso, se não mais um aspecto extremamente eugenista, como ocorreu na Guerra do Uruguai, quando os africanos receberam a possibilidade de ir à Guerra do Paraguai, guerrear em nome do nosso país, e os que retornassem poderiam receber a sua alforria em troca. Mas o que aconteceu em contrapartida foi que a população negra, antes disso, era de 2,5 milhões de negros africanos, e depois da Guerra do Uruguai se tornou uma população de 1,5 milhão de africanos, diminuindo de forma maciça a quantidade de negros nesse país. Qual a responsabilidade que o nosso país vai cumprir diante disso, já que não quis
realmente traçar mudanças, melhorias necessárias para o momento que estamos vivendo. Teve a resolução do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, mas ela não trazia nada de muito revolucionário. Era uma resolução com medidas mínimas, que ainda assim não está sendo seguida pelos juízes Brasil afora, que seria de dar a possibilidade de ir para a casa das pessoas mais velhas, né, dos idosos, das gestantes, de pessoas com doenças crônicas, e ainda assim o que você vê é uma resistência muito forte a isso. Então, essa minha pesquisa, além de eu levar essa pesquisa e palestrar em escolas públicas, visto que jovens negros são o maior alvo dela, eu vejo uma necessidade de ampliarmos essa discussão não só para a sociedade, mas para o judiciário, porque há muito que ser repensado. E a mídia, ela tem um papel muito forte nesse sentido, porque o que foi um dos discursos que acabou elegendo o atual presidente foi que bandido bom é bandido morto. Mas que bandido é esse que o sistema quer morto? Será que é um jovem, um pai negro, um jovem negro que furta um pacote de leite, manteiga, algo do tipo? Ou seria um dos nossos representantes que rouba bilhões e bilhões que deveria ser utilizado em políticas públicas para a melhoria dessa população? O único bandido que o sistema quer morto é o homem negro. Então, há essa naturalização do desaparecimento de corpos negros no que diz respeito ao cárcere. Quando eu estive presente na CPI do sistema carcerário que ocorreu em 2015, na Assembleia Legislativa, eu pude ver isso. Estava acompanhando mães e mulheres de apenados, desde as 3 horas até as 8 horas da noite, e nenhuma resposta fora dada a elas. O que eu pude ouvir de muitos agentes penitenciários é que os corpos desses jovens foram procurados não só dentro das celas, mas nas mediações delas. Então, a sociedade, ela precisa repensar a ideia de pena, de castigo, bem como do apenado, porque o apenado é um cidadão igual a nós. O único direito que ele não possui, que consta na nossa Constituição, é o direito de ir e vir. Ele possui todos os outros direitos constitucionais presentes no artigo 5º. Direito à saúde, direito ao acesso à educação, direito à dignidade, acima de tudo. E o que vemos é exatamente um estado de coisas inconstitucionais quando vamos analisar qualquer cárcere por esse país. É isso, Mariana. Terminei minha fala. Espero não ter rompido o horário estabelecido. Foi ótima mesmo. Obrigada, Keisha. É sempre um prazer, enfim, te ouvir, né? E essa discussão sempre muito pertinente. A gente vai seguir agora com o Carlos Pimentel, o professor Carlos Pimentel, né? Que vai trazer um panorama da população LGBT carcerária, né? Carlos? Oi, estou ouvindo. Olá, ótimo, Carlos. Oi. Bem-vindo. Vamos dar continuidade para a nossa roda de conversa. Por favor. Então, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a Keisha, em nome de todas as mulheres pretas desse. Acho que travou, né? Travou. Carlos? Essa é a internet dele, né? Eu acho que sim. Carlos? Ele está no interior do estado, se eu não me engano. Eu não sei se ele já voltou para cá. Ele estava até a semana no interior do estado. Talvez esteja com um pouco de dificuldade de conexão. Geralmente no interior do estado, hein? É raro uma internet que preste minimamente. Conheço bem, companheira, essa realidade. Questão mais estrutural. Bem, a gente pode seguir pro... Ele saiu, acho que travou mesmo. Né? Travou, já sabemos, acho que caiu mesmo a internet. Bem, a gente pode esperar um pouco, né, Carlos retomar. Eu acho que ele traz uma discussão extremamente importante, né, que é sobre os apenados, né, a população LGBTQI+, né, carcerária, e é uma pena que a internet dele tenha sofrido essa queda.
E a gente pode continuar abrindo para o debate, né? O que vocês acham? Eu acho, Eu acho pertinente. Por né? exemplo, os questionamentos das 2 primeiras falas, para a gente não perder tanto tempo. Eu também acho, até porque a gente já está ultrapassando as 8 horas, né? Bem, a gente vai fazer os 3 blocos, acho que Lucelma deu uma passada aí no chat, né? Que as discussões estavam indo aí para o chat. De novo, queria parabenizar a exposição do Luiz e da Kay, né? Em relação à nossa roda de conversa. Né, eu queria apresentar primeiro, né, uma questão, né, para Casey e para o Luiz também, né, a gente vai fazer 3 blocos de 3 questões, né, e aí a gente tenta reorganizar um pouco mais. O Luiz já disponibilizou alguns links aí dos artigos. Enfim, para o Luiz, eu queria que ele, alguns elementos aí ele teve que correr, né, para a apresentação, Casey também, né, porque o tempo, infelizmente, o tempo ele não consegue, aliás, o tema não consegue se esgotar com o tempo que a gente apresenta em relação ao tema, e eu queria que ele falasse um pouco dessa, né, aprofundasse um pouco essas diferenciações, né, da constituição das periferias, né, que ele fala do recorte 80, do recorte 90, e aí é muito interessante, porque a gente vê a periferia como um bloco aqui em São Luís, né, constitucional, e óbvio, na pesquisa, na sua pesquisa se apresenta exatamente essas diferenciações que vão corroborar exatamente, né, para a atuação desses grupos, né, nesses lugares. Eu queria que tu, né, trouxesse mais esses elementos para a discussão. Para Casey, estou sendo ouvida por aí? Sim, estou lhe ouvindo. Tá, ok. Para Casey, né, eu gostaria que foi muito rápido, eu queria que tu falasse um pouco sobre o pacote anticrime, né, que foi aprovado ano passado, né, e os passos que ele acelera em relação ao encarceramento da população negra, né, aqui no Brasil. Então, queria que você, né, desenvolvesse um pouco mais sobre isso para a gente. E aí a outra discussão, né, que foi colocada no chat, né, a gente tem algumas discussões aí colocadas para o chat, né, muitas discussões colocadas no chat, né, é o horizonte político ideológico dessas discussões, né, que vocês, né, que apresenta a discussão do Luiz, nessa questão que foi colocada, né, você falar um pouco dessa metodologia de pesquisa, né, para a gente também. Isso apareceu no chat e a gente fecha nessas 3 questões, pode ser? E aí está aparecendo um pouco aqui no chat a Isa. Vocês podem começar no desenvolvimento? Pode começar, Luiz. Só um minutinho, eu só estou anotando aqui o que a Isa perguntou no chat, para eu não esquecer depois de comentar. Ok. Peraí, vocês estão me vendo? Estou vendo. Sim, eu vou começar pela pergunta da Mariana sobre a questão da periferia antiga e a periferia recente em São Luís. Então, essa descoberta, ela foi uma descoberta muito nova, né? Eu consegui mapear essas facções durante os anos de 2017, 18 e 19, né? Então, foi muito recente. Foi, digamos assim, a minha tese, ela traz o primeiro mapa público, assim, das facções no Maranhão, em São Luís, na ilha, né? Nos municípios da ilha. Então, o primeiro mapa, quando eu digo o primeiro mapa público, é porque as polícias, né, a polícia tem esses mapas, só que não libera para a gente, né? A Secretaria de Segurança, etc., né? Mas eu digo, esse é o primeiro mapa, digamos assim, com cunho acadêmico, né? Que foi feito. E quando eu vi esse mapa, me surpreendeu muito essa coincidência, que para mim não é coincidência. Obviamente, depois eu fui a campo e consegui perceber indícios de que isso tinha a ver com essa questão do cárcere, né, que eu falei.
que era a forte presença do bonde dos 40 na periferia antiga de São Luís. Você pegar, por exemplo, aquelas periferias próximas ao centro de São Luís, quase todas são bonde dos 40, né? Uma ou outra que não é bonde dos 40. Você vai ter ali, próximo ao centro de São Luís, as quebradas que não são bonde dos 40. É um pedaço do bairro de Fátima, a Alemanha quase toda, com exceção da Rua 4 e suas travessas. O que mais? Hoje a Camboa, né? Mas a Camboa não era originalmente originalmente ela era bonde dos 40, depois que ela virou outra facção, né? Então você tem o que mais? Basicamente, e mais próximo ao centro aí você vai ter a Vila Conceição do Coroadinho, fora essas aí, que eu falei já. Então você vê que o resto, todo o resto, né? Lira, Belira, Macaúba, a outra parte do bairro de Fátima, a Rua 4 da Alemanha, Liberdade, Fé em Deus, todas aquelas quebradas ali, esmagadoramente, são bonde dos 40, né? E aí, quando você vai lá para o fundão da periferia da ilha, que é o contrário, né? Quando você vai, por exemplo, assim, para essa região, desse grande cinturão que eu falei, da BR, com a MA-201, que é a região da Cidade Olímpica, né? Você vai ter Vila Riode, Vila Paco, são todas vilas mais recentes, são todas dos anos 90 para cá ou dos anos 2000 para cá, e elas não são hegemonicamente bonde dos 40, pelo contrário. Elas são inicialmente hegemonicamente PCM, né? Então, essa região Cidade Olímpica, Vila Paco, Vila Riode, um pedaço ali da Vila Cutia, que mais? Santa Bárbara, Tajaçuaba, essa região até chegar na Vila Samara, lá na Estiva, Vila Funil, que mais? Essa região ali já saindo de São Luís, né, da BR, etc., que são periferias mais recentes, você vai ver que tem uma hegemonia do PCM, que se deu até 2016, e depois de 2016 para cá, uma hegemonia do Comando Vermelho, né, que o Comando Vermelho é o herdeiro do PCM, digamos assim, né. E quando você vai ver periferias antigas, mais distantes do centro, como Maiobão, que é dos anos 80, é bonde dos 40. Você vai ver Cidade Operária, que é dos anos 80, é bonde dos 40. Né? Então, você vê claramente que tem essa ligação. Né? Não quer dizer que, como eu falei, que todas as quebradas antigas sejam bonde e nem que todas as novas sejam PCM e CV. Não, mas tem essa tendência. Por quê? Porque essa treta, como eu falei, essa treta aí de facção nasce dentro da cadeia interior versus capital. Né? Então, é isso. Então, quando você, por exemplo, vai conversar com a galera da Cidade Operária, muita molecada nova fala assim, lá na Cidade Olímpica parece o interior, todo mundo é parente, todo mundo se conhece, não sei o quê. Parece o interior. Aí, quando você vai à Cidade Olímpica, e, por exemplo, conversa como eu fiz, eu conversei com alguns professores que atuavam na região da Cidade Olímpica, e eles me diziam, Eduardo, os meus alunos, a maioria deles aqui, os pais são do interior, os pais ainda estão no interior, são alunos recém-chegados do interior, assim, com poucos anos, a maioria não nasceu aqui na capital. Ou eles nasceram aqui, mas os pais não, né? Os pais, muitos são recém-chegados aqui na capital, ou ainda moram no interior, né? Nessa região que eu falei, dessa periferia mais recente. Você sente ainda uma ligação muito forte, os laços ainda estão muito fortes com o interior, com o interior do estado, né? Enquanto essas periferias mais antigas, não necessariamente. Enfim, o que eu poderia dizer é isso. Agora, isso foi uma coisa que eu descobri, mas ainda precisa aprofundar, né? Ainda precisa aprofundar muita coisa. Então, por isso, a REP, né? A ideia da gente fazer a REP, a Rede de Estudos Periféricos, é que essas descobertas, elas possam virar questões para outras pesquisas de outras pessoas, e a gente está coletivamente trocando sobre isso, né? Porque não adianta eu entender que tem essa tendência, mas eu não saber como que se deu na prática, né? Como que é realmente, como que foi que a galera fez o contato e tal, saber como que as facções se estabeleceram em cada quebrada, né? Outro processo interessante de analisar quebrada por quebrada é como que as gangues foram substituídas pela facção. Por exemplo, na quebrada que eu cresci no Maiobão, o Maiobão, ele era todo tretado, era gangue para todo lado e todo mundo se matava. Tambaú não gostava de Paranã, Paranã não gostava de Cafeteira, Cafeteira não gostava da Quiola,
Quiola não gostava da Vila Sarney, Vila Sarney tinha treta com a Vila Nazaré, e cada um tinha uma gangue, quebradores da Quiola para um lado, ratos do Paranã para outro, todo mundo tá ali, todo mundo se matava ali, e comia bala, comia. Eu cresci vendo isso, vendo essas tretas, né? Só que quando chegou a facção, pacificou tudo. Todo mundo é bonde. Todas essas quebradas que eu falei agora da região do Maiobão são bonde dos 40. Né? Então, como que você tem uma transição de um cenário que é totalmente fragmentado, de gangues que são rivais entre si, em menos de 10 anos, você tem uma transição aceleradíssima para um processo onde tem um só grupo criminal hegemônico em todas essas quebradas, né? Que bem poucos anos antes elas se matavam entre si. Como que isso acontece? Por exemplo, a Liberdade. A Liberdade era toda tretada também internamente. Rua da Vala contra a Floresta, contra a Maruim, que é tretado com Baixinha, com não sei o quê. Hoje é tudo bonde. Né? Isso como que acontece essa transição, né? A gente ainda não sabe explicar mais ou menos. Na minha tese eu dou algumas hipóteses, eu lanço algumas ideias de como que houve essa transição, né? Que tem a ver com esse processo de encarceramento em massa, né? Você pega uma liderança de cada quebrada dessa e coloca tudo junto lá na cadeia, né? É claro que esses caras vão se unir uma hora, né? Claro que eles vão se unir, porque eles estão todos ali dentro da cadeia, sofrendo as mesmas opressões, lutando contra o Estado, se organizando para fazer rebelião, para fazer reivindicações, né? Então vai surgindo ali uma ideologia de união e essas rivalidades pulverizadas vão dando lugar para uma hegemonia de uma só instituição criminal, digamos assim, que é o que eu chamo na tese de instituições de autorregulação do crime, né? As facções, elas começam a funcionar como instituições de autorregulação do crime, surgidas a partir da cadeia. Enfim, é um processo complexo, precisa de mais tempo para discutir, né? Para quem se interessa sobre esses assuntos das gangues, eu sugiro o capítulo 4 da minha tese, que fala um pouco sobre essa questão das gangues, diferença das gangues para as facções, como que foi essa transição aqui em São Luís. A questão da metodologia de pesquisa, metodologia de pesquisa, você vai encontrar, principalmente no capítulo 1 e 2 da minha tese, o que eu fiz, né? Como que eu pesquisei? Como eu falei, eu elegi os proibidões como fonte prioritária das minhas pesquisas, né? O espinha dorsal da minha pesquisa são os funks proibidões do Brasil e do Maranhão, especificamente, né? Então, eu cataloguei esses funks, eu escrevi todas as letras deles, escrevi a data de publicação, várias informações, data de publicação, MC, DJ, canal do YouTube, número de visualizações, escrevi a letra, tratei aquele funk, né, esses proibidões como se fosse um documento histórico, que de fato né? Só que é um documento específico que merece um manejo específico, né, dada a sua natureza estética e tudo mais. Então, eu basicamente, eu cataloguei 120 funks de todas as regiões do Brasil, sendo 70 e tantos dele daqui do Maranhão, né? Os outros eu peguei de outras regiões para comparar, principalmente São Paulo, Rio, mas também Bahia, Ceará, Amazonas, Acre e Rio Grande do Sul. Todas as Centro-Oeste também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, etc. Todas as regiões do Brasil estão contempladas lá. As facções, a gente pode afirmar com toda certeza que é um fenômeno hoje que atravessa todos os estados do Brasil. É um fenômeno nacional, não tem a menor dúvida disso. Né? Não há estado que escapou desse processo. Né? Então, elas estão articuladas a nível nacional, e minha tese mostra um pouco isso a partir dos proibidões, como que os proibidões eles convergem. Né? Você tem proibidão daqui do Maranhão citando aliados do Ceará, citando aliados do Amazonas. Você tem proibidão do Rio Grande do Sul citando aliados do Acre. Entendeu? Então, elas não só estão aí, como elas estão conectadas entre si, dialogando e trocando e fazendo e conformando uniões e rivalidades, né? A nível nacional, né? Não existe mais facção local, puramente local. Todas as facções agora estão necessariamente conectadas nessa rede nacional, né? Que, por um lado, é encabeçada pelo Comando Vermelho e, por outro, é encabeçada pelo PCC. Né, são as duas grandes facções nacionais que encabeçam
e, digamos assim, lideram essas facções menores locais e articulam esses blocos que se chocam um contra os outros, né, na busca de construir uma hegemonia do crime no Brasil. Então, basicamente, a metodologia, como eu falei, foi essa de catalogação, mas daí, depois disso, eu usei muitas coisas para complementar essa fonte dos proibidões, que foram entrevistas, observações de campo, visitação à cadeia, a centro de reeducação de menores, conversas com militantes de direitos humanos, policiais, agentes penitenciários, moradores de quebrada, gente do crime, ou ex-presidiários que já foram do crime, que hoje são alguns convertidos, são evangélicos. Então, assim, conversas com as mais diversos tipos, conversas, entrevistas e observações de campo, os mais diversos tipos de sujeitos que compõem esse cenário. Um local também interessante de observações foram as escolas da periferia. As escolas têm a juventude traz muita coisa sobre essa realidade periférica. Quando você conversa com as juventudes das escolas, né, os professores das escolas de periferia, também é uma entrada interessante para quem tiver interesse de debater isso. Então, basicamente isso, mas como eu falei, a espinha dorsal do trabalho são os funks proibidões, né? É isso. E sobre a queda dos homicídios, para encerrar, que eu já acho que já me estendi muito, é o seguinte: até 2017, 2016, por ali, existia a guerra de facções era muito feroz, porque existiam muitos territórios incertos. Existiam muitos territórios onde não se sabia qual facção ainda dominava, entendeu? Então ainda tinha também muitas pequenas gangues remanescentes que se recusavam a aderir a uma ou outra facção. Então, existia a guerra das facções e a guerra das pequenas gangues que não aderiram nenhuma nem outra. A partir de 2016, como eu falei, com as chegadas, 2016 e 2017, com a chegada das facções nacionais aqui e a consolidação desses poderes, você tem digamos assim, essas facções elas se consolidam em determinados territórios, e esses territórios, uma vez que eles são consolidados, eles são pacificados. Não tem mais assassinatos sem autorização da facção. Para matar alguém tem que pedir autorização da facção. Para roubar tem que pedir autorização da facção. Para abrir uma boca de fumo tem que pedir autorização da facção. Então, como eu falei, elas regulam esses territórios e elas pacificam com essa, né, mediante a violência, claro, mas depois, uma vez conquistado ali aquele território, uma vez dominado, os índices de homicídios tendem a cair. E aonde você vai ver os homicídios que ainda não caem aqui em São Luís? Os bairros em disputa. Os bairros que tem duas facções dentro, como Coroadinho, bairro de Fátima, Cidade Olímpica, que tem duas facções ainda disputando, onde o domínio ainda é incerto. E aí você ainda tem esses aí, como eu uso a minha metáfora na tese, é como se as facções fossem placas tectônicas. Onde elas estão consolidadas, no meio ali, onde elas são consolidadas, elas pacificaram. Os homicídios caíram. Mas nas suas bordas, onde elas encostam umas nas outras, né, onde o domínio, o território ainda é incerto, onde elas se chocam, essas bordas se chocam, aí você ainda tem homicídios ainda crescentes, como em alguns bairros de São Luís. Mas, no geral, você vai ver onde já foi consolidado, cai um homicídio. Isso é um fenômeno nacional, isso aconteceu no Brasil todo, né? E Sérgio Moro aproveitou aí para dizer que ele que pacificou aí e tal, que caiu os homicídios graças às políticas do governo, mas não foi nada disso. Pelo que eu estou em contato com pesquisadores de outros lugares do Brasil, como de São Paulo, Ceará, etc. Tudo indica que esse fenômeno é nacional, né? Enfim, obrigado, gente. Ok, obrigada, Luiz. Casey? Mariana, eu acho melhor o Carlos falar logo e depois eu respondo os questionamentos. A gente tinha ok, pode ser. Carlos? Carlos? Olá. Olá, Carlos. Cadê Carlos? Ok, Carlos. Vamos dar continuidade. Vamos lá, porque tive um probleminha aqui técnico, coisas da vida. Então vamos lá, voltando. Todo mundo está me ouvindo perfeitamente? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Pronto, Se puder então falar mais próximo do microfone, ajuda, Carlos. Está um pouco baixo. Não, porque eu que tinha baixado aqui mesmo, já aumentei. Pronto.
Ótimo, obrigada. Então, vou continuar de onde eu havia parado, né? Fiz essa narrativa inicialmente da música. Tentei fazer resumidamente uma análise no presídio de Pedrinhas, aqui no Maranhão. Mas antes eu gostaria de fazer um panorama da região Nordeste. Obviamente não fiz o do Brasil, porque seria uma discussão mais ampla e também por conta do tempo a gente não disponibilizaria essa questão para fazer, mas aí fica uma provocação para um outro momento. Eu estava analisando o relatório, que ele é um relatório nacional, e ele fez uma análise, por exemplo, da região Nordeste, Maranhão, Alagoas, Ceará, Paraíba. Na Alagoas, por exemplo, em Alagoas, tem um presídio de ala LGBT. No Ceará são 2, na Paraíba são 9, né? Em Pernambuco são 11, no Rio Grande do Norte não tem nenhuma ala voltada específica para essa população, na Bahia uma, Sergipe uma, o Piauí tem uma. No Maranhão são 2 alas LGBTs que tem, né? Segundo o relatório nacional. Eu estive fazendo essa análise muito minuciosa, porque são 148 páginas de relatório, então requer um pouco de tempo. 55% das pessoas que foram entrevistadas, elas reconhecem, né, a necessidade e a importância de ter alas LGBTs nos presídios, enquanto que 41,7% reconhece que não é necessário, que essa separação, na verdade, ela causa um distanciamento do debate, né? Nós vamos tentar entender isso melhor. Pois bem, feitas essas considerações, eu trago algumas discussões para a gente poder pensar sobre essa questão dessa participação, da presença de LGBTs, sobretudo das travestis e transexuais, no Complexo de Pedrinhas. Primeiro, que o Complexo de Pedrinhas ele é situado, né, na BR-135, né, ele tem uma unidade feminina, né, ele tem um centro de custódia de presos, ele tem a casa de detenção, ele tem o centro de detenção provisória, né, que é onde, obviamente, se passa para poder depois passar por centro de triagem, e os presídios, que é de São Luís I e São Luís II. Essa ala, especificamente, fica situada no presídio São Luís II. Né? Esse presídio São Luís II, ele possui uma ala que é especificamente para mulheres travestis, transexuais e para homens gays. Né? Só que, segundo o relatório e os relatos das travestis, o que acontece dentro do presídio aqui no Maranhão, sobretudo em Pedrinhas. Estou falando a nível de Maranhão, mas estou me remetendo a São Luís. Obviamente, existem outros presídios a nível de Maranhão, mas que não existe nenhum presídio a nível de Maranhão nos municípios, não existe uma ala específica para a população LGBT. Essa ala específica ela foi criada por meio de uma instrução normativa do governo estadual, por meio da Secretaria de Segurança Pública. Né? Essa instrução normativa ela foi feita no dia 22 de janeiro de 2018, né? Se completaram 2 anos dessa normativa. Obviamente, ela não tem valor jurídico de obrigatoriedade institucional, né? Ela é uma instrução, uma recomendação, né, para que os presídios, as casas, tanto dos menores infratores, quanto também da questão de Pedrinhas, para que possam cumprir algumas prerrogativas. Por exemplo, lá no artigo 7º dessa instrução normativa, que está disponível lá na internet, vocês podem depois analisar, ela diz o seguinte: ela remete no sentido de roupas, ou seja, quando a travesti, que está em situação de restrição de liberdade, ela é presa, ela agora, a partir de 2018, ela não precisa mais cortar o cabelo, ela não precisa mais vestir roupas masculinas como acontecia antes, que era colocado todo mundo junto. A partir de 2018, com essa instrução normativa, isso mudou. As travestis agora, elas podem usar os cabelos longos dela, sejam cabelos fixos, sejam perucas, elas também... o que elas usam de padrão é a roupa, porque obviamente é geral, mas elas podem usar, inclusive, a questão
da prótese, a questão do tratamento hormonal, para quem faz o tratamento hormonal, elas podem ter visitas íntimas, não é? Foi dada, a partir dessa instrução normativa, a indicação de uma formação continuada para os servidores, para que eles pudessem se adequar a essa nova realidade, não é? Mas o que é de muita ironia é que dentro desses meandros que a gente observa dentro da população LGBT, né, a gente não tem, por exemplo, os bissexuais, eles não ficam nessa ala. Essa ala é muito especificamente para travestis e transexuais e para homens gays. Só que o que é a ironia que eu coloco, que inclusive está no relato lá do relatório que eu posso depois mandar para vocês por e-mail. Ele diz o seguinte, que numa entrevista existe ainda até hoje, porque isso aconteceu no ano passado, né? Aconteceu ano passado com uma travesti, não vou dizer o nome porque é uma questão também de algumas pesquisas, então não fui autorizada a indicar, então, mas é uma travesti que está em restrição de liberdade e que ela teve que assinar um termo, porque lá dentro do presídio, quando você quer ser transferido para uma outra ala, que não existe essa outra ala, né, uma ala específica da população LGBT, quando acontece algum conflito interno entre os LGBTs, não tem a possibilidade de transferir para uma outra ala LGBT. Né? O que acontece? Elas assinam um termo dizendo que a partir de então, olha só a ironia, que a partir de então elas não são mais LGBTs. Então teve essa travesti que assinou o termo dizendo que a partir de então ela se reconhecia como homem cis, como homem heterossexual. E aí ela foi transferida para São Luís I, né? Chegando lá, obviamente, ela teve que cortar o cabelo, ela teve que mudar todo o processo, que ela já estava em processo de transformação hormonal, essa questão toda, entendeu? E essa travesti, ela teve que cortar o cabelo e assinou o documento. Para que esse documento? Esse documento, ele inibe, ele isenta o Estado de se comprometer com qualquer questão que acontece lá nessa mudança, ou seja, foi uma questão da pessoa que escolheu ir para uma outra ala. Só o que acontece, essa mesma travesti passou-se aproximadamente em torno de 12 meses, ela não se adequou, né? Inclusive ela não se adequou à realidade, inclusive ela solicitou, ela assinou um outro documento pedindo para que ela voltasse para a ala LGBT, né? Porque dentro no processo embora tenha essa ala LGBT, mas lá nesse presídio São Luís II não fica só LGBT. Lá ele é destinado para pessoas evangélicas, lá é destinado para pessoas que fazem crimes relacionados a crimes sexuais, não é? Então essas pessoas todas vão para o São Luís II. E aí o que acontece? Quando chega o processo de revista, as travestis, que a gente sabe que a maioria delas não fazem, não por conta de muitas vezes de não querer, mas é por vários processos de não querer, ou processo financeiro, que é o processo de mudança de sexo. Então, automaticamente, quando elas tiram a roupa e elas ficam diante de todo mundo que está lá, elas se sentem oprimidas, elas se sentem violadas, elas se sentem silenciadas. Por quê? Isso, 10 minutos. Por quê? Porque justamente elas se colocam numa condição de diferente, né? Naquela situação elas são diferentes. Então, quando elas se deparam com essa situação, elas acabam que muitas vezes optando, assinando o documento para mudar de ala pelo fato de que talvez elas possam não ser violadas. Inclusive, teve uma outra travesti que no momento que foi o banho de sol, ela pegou, se escondeu e foi para uma outra cela, né? E dentro dessa outra cela ela ficou escondida lá. Só que foi descoberto que ela estava escondida e os presos começaram a fazer chacota com ela, né? E uma outra questão importante dentro dessa questão normativa é que embora o corte de cabelo ele seja proibido, segundo essa instrução normativa de 2018, mas elas são ameaçadas constantemente de ser cortado o cabelo, não só pelos detentos, mas também pelos próprios servidores, né, que ameaçam nesse sentido. Existe 8 pessoas, né, numa cela LGBT, a cela LGBT ela tem 8 pessoas, segundo o registro interno do presídio de Pedrinhas 2, né? Esse relato das travestis,
a gente percebe claramente que há uma tentativa de violação, e o que é mais gritante, por exemplo, a gente percebe que não há um registro, né, dessas travestis, porque vamos lembrar, dentro dos presídios São Luís I, existem homossexuais não assumidos, homossexuais que não têm os trejeitos e que acabam não sendo enquadrados dentro da população LGBT. Né? E justamente isso é um mecanismo de autodefesa, não é um mecanismo, inclusive, historicamente utilizado, por exemplo, lá no século XX, por Madame Satã, não é? Quando, por exemplo, ela rejeita o nome de Madame Satã, quando foi imputado a ela, não é? Mas não pelo fato de ela negar a sua origem, mas porque isso era uma forma também de resistir, né? Como também quando as travestis se cortavam num processo de pandemia que vivia as cidades nos anos 30, na década de 30, né, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Então, isso era um mecanismo. E chegando ao final dessa minha fala, que ela é muito pontual, como eu estou dizendo, ela é um estudo muito grande. Né? Nós passaríamos horas falando aqui. Eu fiz apontamentos muito pontuais para que nós pudéssemos entender como é que essas travestis, essas transexuais, elas são tratadas. Segundo o Conselho Estadual LGBT, não há nenhum registro de menores infratores que tenham nesse sentido, né, que tem uma área específica, por exemplo, nesse sentido. Mas nós temos, sim, LGBTs, menores infratores, que estão, sim, em restrições de liberdade. E aí eu fecho a minha fala com relato de uma das travestis, que é um relato assim, muito chocante, a gente se emociona muito, porque ela diz, inclusive, que ela se sentiu, né, em alguns momentos ela se sentiu muito mais acolhida no presídio do que na família. Né, do que na família. E aí eu trago à tona, para fechar mesmo de vez a minha fala, primeiro nesse primeiro momento, a questão da situação de Drauzio Varela, quando ele fez aquela reportagem daquela travesti. E aí eu saí em defesa, não foi do que a travesti fez, porque o que estava sendo colocado ali não era o que ela fez, mas quem fez. Né? E aí quando a gente percebe que um corpo LGBT pratica algo, ele tem uma visibilidade negativa maior do que uma pessoa cis, uma pessoa heterossexual. Né? Então, eu gostaria de fechar a minha fala com esses apontamentos e convidar todos e todas para que possam ler o relatório, né? Porque é um relatório, inclusive, que vai embasar na minha pesquisa de monografia do curso de Direito, que eu vou fazer, e aí eu convido todos e todas. Então, Mariana, eu fecho por aqui. Muito obrigado. Nossa, faltava ainda 5 minutos, mas, nossa, Carlos, você, como sempre, é maravilhoso, explanação, né? Enfim, só abrindo portas. Enfim, aí a gente vai dar continuidade, né, ao nosso bloco, né, a gente tem uma questão, a gente vai abrir um outro bloco de questão, e aí o chat pode, né, ficar um pouco mais fervilhado aí com questões que queiram ser apresentadas. Ainda na linha, né, para Casey chegou aqui. Casey, está me ouvindo? Luiz? Estou ouvindo, estou esperando só a oportunidade para responder aquelas outras perguntas. Aí você acumula, tá bem? Para a gente não ter que voltar, né, para um bloco só. E aí chegou uma outra pergunta aí, vai acumulando, né, Casey? Primeiro, o Anderson Pretino deixou aqui o registro, né? Agradecendo a explanação sobre a historicização do racismo que você fez. E aí a gente também tem uma questão que chega para você explanar um pouco, sobre alternativas a esse sistema punitivista, né? Alternativas de justiça, né? Como a justiça restaurativa, né? Para você apresentar o que seria a alternativa para a resolução desse sistema carcerário, para o encarceramento em massa, né? Eu acho que era para você, eu estou, enfim, tentando ler, acho que para você falar um pouco sobre a justiça restaurativa, acho que é algo desse tipo. E pro Luiz, tá aí, Luiz, ainda? Pro Luiz, a gente tem do Gilson Inácio, pergunta para o professor Luiz, essas adesões às facções de nível nacional se dão em que contexto? Porque você acha que isso acontece, por exemplo, o indivíduo que não é do crime entra para facção, por quê? E para o Carlos, né, professor Carlos, parabéns pela explanação. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas situações da população carcerária LGBT no Maranhão.
Tá, e aí a gente... Oi, Mariana. Antes das respostas, a Daniela aqui. São 8h38 e a nossa atividade tinha um teto de 8h30. E aí eu pergunto, a conversa está muito boa, as falas incríveis, então acho que talvez nem seja o caso de interromper, mas eu pergunto para vocês se eu posso, então, interromper a gravação do que vai para o YouTube, e aí o debate segue com quem... Eu acho que é preferível, né? E a gente Fazer segue esse isso? bloco. Sim, sim. Tá ok? Então eu vou interromper aqui só a gravação, porque as falas ficam gravadas, a gente vai colocar isso no YouTube depois, garantir para quem chegou depois pode assistir integralmente. Ok. E